Fato do dia é: conheça o assassino de Marielle Franco. O noticiário está por todo canto. Você viu aqui no Antagonista também. Rony Lessa faz uma delação e diz que Domingos Brazão é o assassino de Marielle Franco. Bom, vamos aqui ponto a ponto para você saber quem é quem. É uma história que mistura o mundo do crime com o mundo do poder, o mundo da política, e tem alguns nomes aqui que são essenciais. Eu vou começar pelo ano passado. Um ex-PM, que segundo as investigações estaria envolvido no caso, Elcio Queiroz. É outro Queiroz, tá? Não é o Queiroz famoso, é outro Queiroz. Fez uma delação premiada e acusou o ex-policial Rony Lessa de ser a pessoa que atirou em Marielle Franco. Foi feito um anúncio nacional disso pelo ministro Flávio Dino. Nós tivemos uma delação, uma colaboração premiada do senhor Elcio Queiroz. Como todas as senhoras e os senhores sabem, há alguns anos essa investigação gira em torno desses dois personagens, o Rony Lessa e o Elcio Queiroz. O senhor Elcio Queiroz fez uma delação premiada, essa delação foi já homologada judicialmente, e essa delação que resultou na operação de hoje, no Rio de Janeiro. Nessa delação, o senhor Elcio revelou a participação de um terceiro indivíduo, que é exatamente o senhor Maxwell, e confirmou a participação dele próprio e do Rony Lessa. O Rony Lessa foi prestar depoimento e disse que não tinha sido ele. Aliás, até agora não se sabe se nessa delação ele assume a autoria do assassinato ou não. Mas vamos voltar, porque recordar é viver, a história que o Rony Lessa contou para a polícia depois dessa delação. Quer dizer, eu nego, excelência, eu não tenho... É totalmente infundada essa acusação. Eu não sei porque até hoje isso veio parar para mim. Né? Ele é meu compadre, eu conheço o Elcio há quase 30 anos. Então, a gente se vê bastante, às vezes não, não tem a rotina. Toda semana eu vou estar na casa do Elcio, ou toda semana o Elcio vai estar na minha casa. Não, mas pelo menos uma vez por mês, isso é no mínimo. E eu sou padrinho do filho dele. Então, nós temos um contato muito bom há muitos anos. Ele é amigo de infância da minha esposa, foram criados na mesma rua. O senhor se lembra se no dia do crime vocês se encontraram? Com certeza. Vocês se encontraram no dia do crime? Com certeza. Agora, a notícia de que o Rony Lessa fez uma delação premiada, a defesa dele tem negado nos meios de comunicação, e como a gente já está craque de delação premiada, isso aí vocês sabem que é normal. A pessoa fala que não fez, até homologar, até está tudo certinho, né? Então a gente tem as informações de que ele teria feito, e mais, de que Domingos Brazão seria o mandante do assassinato de Marielle Franco. Quem é Domingos Brazão? O Domingos Brazão foi um dos primeiros caras a serem ouvidos. A Marielle foi assassinada em 14 de março de 2018. Ela era vereadora e, mais do que isso, ela era uma das poucas pessoas do mundo político que fazia parte da equipe que supervisionava a intervenção federal no Rio de Janeiro. Então, assim, é um caso que comoveu o Brasil. Isso 14 de março. Em 19 de junho, o Domingos Brazão foi chamado para depor sobre o caso. Vamos ver. O ex-deputado estadual e conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado do Rio, Domingos Brazão, chegou na delegacia de homicídios no fim da manhã.
A polícia queria saber qual era a relação dele com a principal testemunha do assassinato da vereadora Marielle Franco, que apontou como mandantes do crime o miliciano Orlando Curicica e o vereador Marcelo Siciliano. Existe a suspeita de que a declaração foi dada para prejudicar Marcelo Siciliano, que é adversário político de Brazão. No depoimento, o conselheiro afastado do Tribunal de Contas disse que não conhece a testemunha e que não tinha contato com Marielle. Eu conheci a Marielle só de nome em 2 momentos. O primeiro, quando da eleição, né? Pelo fato dela ter figurado ali entre as vereadoras mais votadas, e agora nesse infeliz acontecimento aí. As 2 vezes que eu ouvi falar. Um ano depois, em setembro de 2019, a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ofereceu uma denúncia contra várias pessoas por obstrução das investigações do caso Marielle. Quem estava lá? Domingos Brazão. De acordo com Raquel Dodge, houve um desvirtuamento da apuração para que a linha investigativa passasse longe dos reais autores dos assassinatos de Marielle e do motorista dela, Anderson Gomes, em março do ano passado. Foram denunciados o conselheiro afastado do TCE, Domingos Brazão, o delegado da Polícia Federal, Hélio Christian, o PM Rodrigo Ferreira e mais 2 pessoas. De acordo com a Procuradora-Geral, o grupo forjou depoimentos e entregou pistas falsas para a Polícia Civil, o que acabou desvirtuando por mais de 1 ano a investigação. Antes do assassinato da Marielle, o Domingos Brazão foi preso. Você não lembra disso porque muita gente foi presa na Lava Jato. Ele foi preso pela Operação Lava Jato no ano de 2017. Vamos conferir aqui a postagem do Deltan Dallagnol sobre isso. Quem mandou matar Marielle? Rony Lessa afirmou em delação que Domingos Brazão, conselheiro do TCE do Rio de Janeiro, seria o mandante. Domingos foi preso pela Operação Lava Jato em 2017, mas depois foi solto pela Justiça e reconduzido ao cargo. Marielle foi assassinada em 2018. Que prisão é essa do Domingos Brazão? A Operação Lava Jato chegou a um esquema de exploração ilegal de ouro nos garimpos. E nessa operação que chamava Quinto do Ouro, foram presos 5 dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O Domingos Brazão estava entre essas pessoas. Uma semana depois ele foi solto, logo em seguida o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro foi devolvido a ele pelo Supremo Tribunal Federal. Este processo da Lava Jato ainda não acabou. Vocês sabiam? Não sabiam porque é muito processo, né, no Brasil para acompanhar. Mas o que é que aconteceu? No ano passado, a defesa do Domingos Brazão entrou com habeas corpus pedindo para que ele não mais fosse acusado nesse processo por associação criminosa, já que esse processo resultou numa delação premiada de um dos ex-conselheiros. Essa delação está valendo, tá, gente? Essa não foi tortura. Uma delação premiada de um dos ex-conselheiros e do filho dele, e eles acusam Domingos Brazão de fazer parte de uma organização criminosa, essa de exploração de ouro ilegal, que foi todo mundo preso em 2017 e solto em seguida. Então, o que a defesa falava? Como a única acusação é a delação premiada, ele queria ser excluído. E o ministro Nunes Marques não permitiu que ele fosse excluído. Esse processo continua lá. O Domingos Brazão ficou muito famoso por causa de uma fake news, numa época que estourou um escândalo envolvendo as ligações de Rony Lessa com Jair Bolsonaro. Rony Lessa e Jair Bolsonaro moram no mesmo condomínio, tinha muita ligação de uma casa para outra. E aí, à época, se disse que é porque o filho de Jair Bolsonaro, Jair Renan, teria tido um namoro com a filha de Rony Lessa, e por isso que as 2 casas ali tinham tanto contato. Naquela época, surge uma foto de que
o porteiro, que é quem teria dado várias informações sobre a ligação da família Bolsonaro com outras pessoas, o porteiro do condomínio Vivendas da Barra teria feito campanha para Dilma Rousseff. É muito interessante que, se você pesquisar no YouTube, eu fiz isso, estou trazendo aqui o print da tela, Domingos Brazão Dilma Rousseff, aparece essa checagem de fatos da AFP, que é muito interessante, porque checagem de fatos, ela envelhece mal quando ela é enviesada. O que queria se falar na época é que a reportagem sobre o condomínio Vivendas da Barra era isenta e que o porteiro não teria feito campanha para Dilma, e colocava ali: na verdade, este homem que está fazendo campanha para Dilma não é o porteiro do Vivendas da Barra, ele é o Domingos Brazão, o homem que agora é apontado como o assassino de Marielle Franco. Ele tem várias e várias e várias fotos usando a camisa de Dilma presidente. E aqui um vídeo sensacional em que ele fazia campanha para Eduardo Cunha. Sou o deputado Brazão, líder do PMDB. Quero dizer para você que votamos com o deputado federal Eduardo Cunha, que o deputado federal Eduardo Cunha é o melhor deputado federal do Brasil. O deputado federal Eduardo Cunha é o defensor do Estado do Rio de Janeiro, o defensor das famílias, o homem que está antenado às questões dos jovens, o homem que está lutando para acabar com a pouca vergonha da prova da ordem dos advogados que estão extorquindo as pessoas. É um homem corajoso, disposto, preparado para ser o nosso representante na Câmara Federal. O Domingos Brazão é um cara muito poderoso dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ele acumula vários mandatos. Ele conseguiu maioria para ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio e ele acumula também desafetos. Vou trazer aqui só um exemplo. Deputada Cidinha Campos contando uma briga que teve com ele numa reunião de líderes. Vamos ver. Hoje, nesta casa, eu fui humilhada na presença de todos os deputados, na sala de Vossa Excelência, da presidência da casa. O deputado Domingos Brazão, eu gostaria que se cortasse o som do que eu vou reproduzir, que ele disse a meu respeito. Por favor. Tá. A presidência determina que sejam cortadas as notas taquigráficas. E o som da televisão também. E determina que a televisão, nesse momento, pare de transmitir. Isto aconteceu no ambiente da casa. Eu não tinha nominado ninguém, eu não tinha agredido ninguém, eu tinha feito 2 propostas legislativas quando fui agredida dessa maneira. Eu quero dizer a Vossa Excelência que eu ainda tenho a capacidade de me chocar, porque cada um sabe da sua história, cada um sabe de si mais do que dos outros. A minha vida está aí para todo mundo julgar. Nunca fui processada por qualquer crime que não fosse de opinião, palavra e voto. Nunca. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu me senti muito, não só humilhada, eu me senti muito envergonhada por não ter nenhum homem nesta casa que tivesse dado a ele a resposta que ele merecia. Então tá aí, o quadro completo, Recordar é Viver. A gente ainda não tem o documento da delação premiada do Rony Lessa para saber se realmente foi homologado isso, que ele teria feito essa delação. A gente ainda não sabe os passos seguintes. Essa história ainda continua
Qual que é a sua opinião? Calma,